Afinal de contas, hoje tem América em campo e tem Galo em campo também. O América primeiro vai entrar no Independência às 7 da noite para enfrentar a equipe do Del Valle, Independente Del Valle do Equador, e na sequência, coladinho, acabou o jogo do América, não dá nem tempo de respirar, já tem o jogo do Atlético. 9 da noite, horário de Brasília, 7 da noite, horário da Colômbia, teremos lá em Ibagué o jogo entre Atlético e Deportes Tolima. Então vamos começar falando do América, que é o primeiro a entrar em campo hoje. Meu caro Alan Passos, a América tem desfalques importantes aí, Wellington Paulista, Alê. A primeira pergunta que eu te faço é, algum deles fará mais falta hoje? Ou os dois têm o mesmo peso, na sua opinião aí? O Wellington Paulista acho que vai fazer mais falta. Pela experiência, pela função que ele desempenha nesse time do América. O América sofre para fazer gol. Em alguns jogos não criou muito, em outros até criou bastante, mas pecou em finalizações. Mas dos poucos destaques ofensivos do América nessa temporada, e posso dizer que dos últimos tempos, quem que a gente teve assim, de destaque ofensivo do América, se a gente for puxar até um pouquinho na memória? O Ademir, que não está mais. Quanto tempo que o Rodolfo já não era aquele cara, e a gente vinha falando disso aqui. Outros atacantes se destacam muito mais pela recomposição, por ser colaboradores aí do ataque, como o Felipe Azevedo, que é um cara que acaba fazendo poucos gols. Então, assim, a grande esperança ofensiva era e continua sendo o Wellington Paulista. Ele fora, acho que é um desfalque dos mais importantes para o time do América. Vai pegar um Del Valle, que já viveu momentos melhores também, mas nesse momento a gente está chamando o Del Valle de irregular. Ele está na terceira posição do campeonato. Isso é porque já se espera do Del Valle mais, porque é um time que já está em outro momento, um clube que investe numa filosofia europeia para comandar o time, normalmente tem treinadores europeus, é um clube que aposta em até um ou outro destaque, mas tem muitos jogadores jovens. Então você já espera um pouco mais o Independente Del Valle. Por isso que a gente chama de irregular, mas acho que o América entra, mesmo o jogo sendo em casa, jogo muito difícil, não é favorito no grupo. Se o América não passar de fase, eu não vou considerar uma decepção, porque diante dos reforços que não trouxe, eu esperava que o América se reforçasse nessa temporada de maneira diferente do que nas outras, porque tem desafios maiores. Acho que jogar, disputar, claro, né? O time tem que entrar acreditando que pode, mas eu não vejo o América como favorito para avançar de fase, não, Paulinho. E vocês, Amara, vê o América aí como, não favorito, mas com boas possibilidades? Ou é um grupo bem complicado, na sua opinião? Agora, esse jogo aí pro América, ele é importantíssimo, né, Isamara? Aliás, o América, se eu não estou enganado, eu vou até conferir aqui na tabela, ele faz os 4 primeiros jogos em casa. Em casa que eu digo, Belo Horizonte. Em BH, isso. Então, e esses 4 jogos aí, gente, são primordiais para o América tentar uma classificação. O de hoje, que é o primeiro, então, torna-se ainda mais primordial, viu, Isamara? Com certeza, Paulinho, porque se ele consegue pelo menos aí 3 vitórias e um empate, 2 vitórias, 2 empates, enfim, se ele consegue somar o máximo de pontos que der, ele já encaminha, né, muito bem a sua classificação. Porque se você conseguir o máximo de pontos possíveis dentro de casa, que é meio que a obrigação da equipe que está em casa, somar, né, dificultar o máximo que der para a equipe que vai jogar como visitante, o América vai ter meio caminho ou mais de meio caminho andado para a classificação para o mata-mata. Eu tô com o Alan, acho que o América não é o favorito do seu grupo para passar de fase. Tem condições? Tem condições, porque mostrou que consegue enfrentar as equipes mais organizadas e as equipes que a gente coloca como favoritas, não de igual para igual, mas consegue em certos momentos jogar o mesmo futebol. Então o América vai ter mais uma missão muito complicada, o grupo é muito complicado, e esse primeiro jogo é uma prova disso, porque o Independente Del Valle, a gente sempre olha para ele na Libertadores e já colocam como os candidatos ao título, ou pelo menos os candidatos a chegar à final. Então o América vai ter muita dificuldade, mas se ele souber jogar certinho, se ele souber fazer o futebol que ele sabe fazer de forma consistente e de uma forma confiante, pode ser que pelo menos um empate consiga, o que não seria tão ruim assim, já que óbvio que seria melhor ainda para o Del Valle, porque você conseguir um empate fora de casa na Libertadores é sempre muito bom, né? Aquela máxima, você empata fora e ganha em casa, mas colocando as condições do América, as condições de elenco, as condições de peça, enfim, tudo que a gente viu que o América deixou de fazer para chegar na Libertadores, e aí eu falo em questões de contratação, de melhora de elenco, um empate não seria tão ruim assim.
Mas a gente vai ter que entender como é que o América vai se portar sem o Wellington Paulista, que foi um dos caras mais importantes da pré-Libertadores, e ver se quem vai estar lá vai dar conta do recado. E aí que é o problema, porque eu acho que o material humano do América não dá conta, principalmente na parte da frente, de suprir essa ausência do Wellington Paulista. Aliás, assim, sobre time equatoriano, o América tá vacinadaço, né? Eliminou o líder do campeonato. Hoje o líder do campeonato é o Barcelona. Ele tem 16 pontos somados. O Independente Del Valle é o terceiro, como disse o Alan. Mas o Emelec tem a mesma pontuação. Ambos têm 10 pontos. Então pode ser considerado até segundo colocado aí. Pelos critérios é o terceiro. Mas de time equatoriano, a América tá vacinado. E pegou o melhor deles, Alan, que é o Barcelona. Ah, mas não ganhou do Barcelona, mas também não perdeu. Então, se você for olhar por esse lado, o copo meio cheio e meio vazio. Não ganhou, mas também não perdeu. Você acha que por isso tem totais condições? Ano passado, o Del Valle, também eu estudei hoje pela manhã, ele estava no grupo do Palmeiras, né? Tinha também o Defensa e Justiça no grupo, então esses dois passaram a próxima fase e o Del Valle ficou na Sul-Americana, foi o terceiro colocado do grupo. Então, assim, teve campanhas melhores recentemente, chegando até uma semifinal, se não me engano, em 2020. Mas o Del Valle hoje é um time que vai brigar ali com a América, eu acredito, no grupo, talvez pela vaga na Sul-Americana, um dos dois ali. Que hoje, eu ainda não vi o Tolima jogar, mas pelo momento, e o que a gente escuta também dos colegas da Colômbia, o Tolima estaria à frente desses dois. Hein, Alan? Sim. É por isso que a gente está falando do América não ser favorito. Tem essa questão do América não ter se reforçado, na minha visão, como deveria. Está se reforçando de maneira pequena e devagar, até pelo tamanho do desafio que tem. Não estou falando de fazer loucura, gente. Não é isso. A gente tem que respeitar a condição financeira do clube nesse momento e sempre. Mas o América montou um elenco para chegar e se colocar como o favorito à segunda vaga do grupo. Eu também avalio assim essa divisão de forças, com o América com o Atlético como franco favorito a passar em primeiro lugar, o Tolima, pelo momento que vive, despontando ali como possível segundo colocado, e aí, claro que você pode ter um desses dois, mas o Independente Del Valle e o América estão no máximo ali no mesmo patamar. Pro jogo de hoje, a gente já falou da ausência do Wellington Paulista, e ainda tem essa questão de ajuste da defesa. É uma dupla que eu vinha falando que tinha que ser a titular, mas tem a questão de jogar no mesmo lado, né? Do Maidana e do Conte. Então eles vão ter que se redividir ali, vamos ver como é que vai ser essa distribuição, porque o Éder começou a temporada até bem, depois teve alguns jogos que caiu de produção, por isso acabou perdendo a posição também, e aí nem poderia jogar hoje. E aí vamos ver como é que vai se comportar o time do Marquinhos, porque faltou fazer um jogo assim vistoso até aqui nessa temporada. E os duelos que ele passou no Libertadores eram de outra característica, duelos de mata-mata, que você tem um tempo em casa, um tempo fora, dá para poder olhar ali. O jogo de hoje, como você citou, Paulinho, ele é fundamental para as pretensões, para você estrear com peso para o jogo seguinte, para você dar um cartão de visitas, porque se você perde em casa logo de cara, aí o adversário que vai vir no próximo jogo, na segunda rodada, ali dá para ganhar tranquilo.